minha casa saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Obrigado por continuar me seguindo, obrigado por continuar aqui todos os dias aprendendo um capítulo novo. Hoje nós estamos em 2 Samuel, capítulo 7. Eu peço que, se você for um novo aqui no canal, que você acione o sininho das notificações para que você receba todos os dias um capítulo novo. E se você já é meu seguidor, se você já tem acompanhado desde Gênesis capítulo 1, obrigado por confiar, obrigado por estar aqui comigo e vamos prosseguindo nos estudos dessa palavra. Hoje a gente está aqui num capítulo de 2 Samuel 7, em que o Davi está vivendo um tempo de paz. Olha, finalmente, o tempo de paz para o Davi chegou. E nesse tempo ele já estava numa casa bonita, e já não morava mais em cavernas, em poços, mas num palácio. Veja a diferença. E ele olha para tudo aquilo e ele fala, nossa, mas isso não está certo. Eu moro numa casa tão bonita de cedros e o Senhor ainda mora numa cabana. Ainda está num tabernáculo de pano. Eu preciso construir uma casa para o Senhor. E essa ideia pareceu boa para ele. E ele chama então o profeta Natã, que ao ouvir essa colocação de Davi, acha aquilo também muito justo. Ele diz, é verdade, Davi, uma boa ideia você está tendo de construir um templo para o Senhor morar. Ele nem pergunta para o Senhor, mas à noite o Senhor vai então falar com Natã, que a princípio achou boa aquela ideia. E ele diz assim para o Natã naquela noite, dizendo que ele não morava em templos feitos por mãos de homens. Veja bem, eu não habito em templos feitos pelas mãos dos homens. Onde o Senhor habita hoje? No nosso espírito, por meio do Espírito Santo. Antigamente ele só falava com os profetas, de vez em quando falava, mas hoje não. Ele buscou e encontrou lugar no nosso coração. E ele desejava essa habitação, habitar no nosso coração. Então ele diz para Natã, eu não habito em templos feitos por mãos dos homens. E eu estive com Israel de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro, protegendo-os. E eu não pedi que me construíssem nada. Versículos 6 e 7 vai falar isso. Ele diz assim, ainda que eu não tenha habitado em nenhuma casa, desde o tempo que fiz subir os filhos de Israel do Egito até este dia, mas eu adentro uma tenda e um tabernáculo. Em todos os lugares nos quais eu tenho caminhado com os filhos de Israel, falei alguma palavra com cada uma das tribos de Israel, a quem ordenei que alimentasse o meu povo Israel, dizendo, por que não me edifiqueis uma casa de cedro? Portanto, assim dirás a Davi. Presta atenção, ele falando para o Natã, o que você vai falar para o Davi? Assim diz o Senhor, eu te tirei do aprisco. Davi, sabe de onde eu te tirei? De trás das malhadas. Você estava lá cuidando das ovelhas. Eu tirei você e trouxe você para esse palácio. Diz assim, do apacentar de ovelhas para ser soberano sobre o meu povo. Eu estava contigo onde quer que você fosse. Cortei todos os seus inimigos da sua vista e fiz de ti um grande nome, comparável ao nome dos grandes homens que estão na terra. Ele diz para Davi, eu não te pedi nada, eu não falei para você construir um templo para mim, e desde que você me conhece, desde que eu te tirei de trás das malhadas, eu tenho estado com você, eu tenho te livrado dos seus inimigos, eu tenho dado a você descanso. Hoje, como você está desfrutando de tudo isso, porque a palavra de Deus se cumpriu na vida de Davi. E assim como nomeara juízes sobre Israel, te subjugaria também todos os inimigos do Senhor. Da mesma forma que eu nomeei juízes, eu também nomeei a você e subjuguei todos os seus inimigos, diz o Senhor. Também trarei sucesso a eles, um de seus filhos, e com ele estabelecerei seu reino.
Ele construirá um templo que não será nunca destruído, mas sempre firmado seu reino entre as nações. Ele estava falando de um reino eterno, ele estava falando de um rei e cujo reino jamais seria destruído. Ele estava falando do Senhor Jesus, ele estava falando da descendência de Davi. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do meu caminho. Versículo 15 fala isso, comparando Davi com Saul. Quanto a você, ele diz, quanto a você, Davi, a sua dinastia, seu reino, permanecerão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Versículo 16. Esse trono eterno, esse trono perpétuo, da qual o Senhor estava falando a Davi, foi estabelecido por meio de Jesus Cristo, filho de Davi. Em Romanos 1:3 diz assim, acerca do seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne. Essa era a promessa do Senhor, que ele não precisava de um lugar físico para habitar. Ele mesmo estabeleceria um reino eterno, um reino que jamais se findaria, porque a habitação do Senhor não é em templos feitos por mãos de homens, a habitação do Senhor é o nosso coração. Natan, então, vai transmitir isso, tudo que o Deus dissera a ele, e ele entrou no tabernáculo e ele orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxestes a esse ponto da minha vida? Quem sou eu, Jesus? Lembra que ele se julgava uma pulga, um cachorro morto, como ele falava para o Davi? E ele agora vendo até onde o Senhor desejava levá-lo, e não só ele, mas a descendência dele. Versículos 18 e 19. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação na terra que tu, ó Deus, resgataste, para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornar o seu nome famoso. Realizastes grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar as nações e os seus deuses de diante desta mesma nação que libertastes do Egito. Versículos 20 e 21. Davi aqui estava lembrando do Senhor, de tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel e como ele engrandeceu o nome dele através daquele povo. Nós sabemos que tudo que Israel conquistou foi por meio de grandes milagres, foi por meio de grandes realizações, para que todo mundo pudesse ver que a mão do Senhor verdadeiramente estava com aquele povo e que o grande Deus de Israel era o único e verdadeiro Deus e que ele queria exaltar não só aquele povo, mas o seu nome, o seu próprio nome. E essa linda oração que eu sugiro que vocês leiam, viu? Se estende até o fim desse capítulo. Começa no versículos 20 e 21, essa oração de Davi, e vai até o final, com agradecimento, com reconhecimento, com relação às promessas do Senhor para aquele povo. No final, ele pede que o abençoe, que abençoe a família dele, que o Senhor escolhera para estabelecer seu reino na terra para sempre. Versículos 22 até o 29. Aprenda novamente aqui com o nosso querido Davi, nosso guerreiro Davi, a não fazer planos sem antes consultar ao Senhor. Os planos dele não eram bons? Eram louváveis, porque o que ele queria, eu tenho uma casa linda para morar, vou fazer uma casa linda para o Senhor, como o filho dele Salomão acabou fazendo, mas não era ainda o tempo e o Senhor não tinha falado para Davi. Então nunca tome nenhuma decisão na sua vida sem antes consultar o Senhor, por melhor que ela possa parecer. Pode parecer uma atitude que é de louvor e honra e glória para o nome do Senhor, mas se não for uma decisão do Senhor, não a tome. Nunca tome uma decisão relacionada ao reino de Deus sozinho. Aguarde a instrução do Senhor. Aleluia! Às vezes não é a hora certa, não é o momento certo. Então, suas decisões têm que ser sempre baseadas no sim e no não, que vem do alto, que vem do Senhor. Ao ouvir o profeta, o Davi se humilha, louva ao Senhor por sua bondade e por seu grande amor. Você já foi hoje até a presença do Senhor para louvá-lo pela sua bondade, por estar presente na sua vida, por ser o Deus da sua vida? Você acordou de manhã e já honrou o nome do Senhor, já buscou na palavra dele uma luz, uma orientação, um conselho, um sim ou um não do Senhor para a sua vida hoje?
Todos os dias que você acorda, você deve fazer isso. A primeira atitude da sua vida tem que ser de buscar o Senhor, de buscar um conselho, de buscar um alívio, de buscar um amparo. Esteja firmado na rocha, esteja firmado nessa palavra todos os dias. Então, vamos continuar aqui aprendendo essa palavra linda e poderosa. Amanhã a gente volta com 2 Samuel, capítulo 8, que vai narrar mais vitórias do rei Davi. E hoje a resposta do Senhor para ele que queria construir o templo para o Senhor. E o Senhor disse, ainda não. Eu vou estabelecer um reino eterno. E nós já sabemos que esse reino já foi estabelecido. E hoje ele é o nosso rei, o Senhor Jesus, que vem da geração de Davi. Um abraço em Cristo Jesus e amanhã nós voltamos, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha casa. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada.